amante do terror. Já vimos o Trogg uma vez aqui no canal. Em resumo, ele é uma versão macabra e maligna de Trollface, que se corrompeu após ser esquecido e assim usou a sua característica normal de ser uma existência um tanto maleável para causar centenas ou até milhares do que chamamos de incidentes. Os incidentes são eventos que acontecem em várias, inúmeras realidades em que o Trogg visita. Geralmente esses eventos acabam em uma única coisa: caos e destruição. Tudo começa normal, com Trogg agindo como alguém normal. Só que o que era para ser algo pacífico acaba se tornando algo macabro, completamente do nada. Quando não envolve ele e ele mesmo, envolve outras pessoas. Como no exemplo do incidente Escadas do Céu, onde o meme clássico do óleo que flutua na água vira algo macabro. Já que a pele humana é oleosa, várias pessoas simplesmente começaram a subir como se a gravidade tivesse se invertido, e apenas Trogg sabe o que aconteceu com elas. Trogg possui o poder de alterar a percepção que temos da realidade. Até alguns segundos atrás tudo estava normal, mas quando Trogg disse que o óleo flutua na água e que a pele humana é oleosa, na chuva, todos os humanos que estavam debaixo dela começaram a flutuar em direção ao céu. Mas eu acho que naquele vídeo não ficou muito claro a real extensão do poder de Trogg. E é por isso que eu quero que você encare esse vídeo como uma continuação, para explicar melhor quem é esse ser. Há um tempo, eu me deparei com um vídeo chamado Incidente do Deus Multiversal, em que aparecia o Trogg com uma forma cósmica. Então fui ver do que se tratava. E aí que eu me dei conta do quão poderoso pode ser Trogg. Muito mais do que eu citei naquele vídeo. Para entender os incidentes, você tem que deixar de lado toda a sua percepção sobre lógica e sentido. Não tente encontrá-los nos incidentes, porque Trogg simplesmente não vai respeitá-lo. Dito isso, vamos ao incidente. Trogg virou um astrônomo e decidiu olhar para o Sol para observá-lo e fazer uma pesquisa sobre ele. Mas Trogg ficou muito tempo olhando para o Sol e os efeitos colaterais logo começaram a aparecer enquanto ele fazia a sua pesquisa. Trogg sentia uma vontade imensa de ir lá fora. Parecia que alguma coisa estava lhe chamando. Mas era estranho. Ele estava numa cidade e de repente saiu em um campo verde. E logo depois, simplesmente foi sugado para o espaço por uma fenda no espaço-tempo. Trogg ficou na frente de um deus, que deu seus poderes para ele. Ele enlouqueceu com tanto poder entrando no seu corpo e decidiu destruir a Terra. Por que ele fez isso? Não tem um porquê. Ele só quis destruir a Terra e a destruiu. Não precisa de explicações. Mas Trogg não estava satisfeito com a quantidade de poder que tinha. Ele queria mais, muito mais. Então iniciou a sua emocionante jornada para se tornar uma divindade ainda mais superior. E quanto àquela entidade que deu a Trogg os seus poderes? Ele a matou e consumiu seu corpo. Bom, continuando. Ele buscava mais poder. Por isso, ele decidiu consumir o Sol e absorver a sua energia, e depois consumindo todos os planetas do sistema solar. Ele queria muito mais. Por isso ele se moveu até o próximo sistema e devorou todas as estrelas vizinhas e toda a matéria que conseguia. Após isso, ele conseguiu poder suficiente agora para consumir galáxias inteiras, consumindo milhares, milhões de galáxias, aumentando cada vez mais o seu poder. Ainda não é o suficiente. Então o próximo passo agora era devorar todo o universo. E assim que fez isso, se tornou o próprio universo, dominando todas as realidades e dimensões que nele existiam. Agora o último passo para ele conseguir o poder absoluto é encontrar o multiverso, chegar na sua forma divina superior, se tornando um ser infinito e ilimitado, e assim se tornar um só com o multiverso e controlar todas as infinitas realidades que existiram, existem e ainda vão existir. Você acha que esse incidente é a origem do Trogg?
Se sim, sabe que você está completamente enganado. Este é apenas um dos incidentes do Trog. Ou seja, ele já virou uma entidade multiversal infinita superior e dominou todo o multiverso só porque era engraçado. Questões tipo como ou porquê são totalmente irrelevantes para Trog. Ele passa por cima da lógica e sentido e simplesmente faz acontecer. Porque, como vocês já sabem, tudo pela comédia. Regras ou limites não existem para um ser como ele, que simplesmente transcende toda a lógica e sentido conhecido e desconhecido. Se ele quiser que aconteça, simplesmente vai acontecer. Já o colocaram como um manipulador da realidade, mas até o manipulador da realidade possui limitações. Trog não as tem. Veja só, ele se tornou um deus multiversal simplesmente por querer. E você acha que para por aí? Claro que não, até porque, se ele quiser, ele pode se tornar uma entidade ainda maior que um deus multiversal, se tornando até um universal simplesmente pela comédia, podendo ir até para versos conhecidos como Lovecraft. Imagina só, ele fica de frente para os portões da Chave de Prata e faz um passo a passo de como atravessá-los, e assim que os atravessar, vai mostrar como derrotar e consumir o avatar de Yog-Sothoth, e logo em seguida, como derrotar o próprio Yog-Sothoth. Logo depois, vai ensinar como consumir Azathoth e se tornar o ser supremo do multiverso de Lovecraft. Aí você me pergunta, ora, mas como é que ele derrotaria essas entidades? É simples, com uma faca. Sim, uma faca. Que foi? Eu falei que não tinha lógica alguma. E daí que o Yog-Sothoth é o próprio espaço-tempo. Isso não importa. Para Trog, ele morre esfaqueado. Percebe como é engraçado? É porque ele faz isso justamente pela comédia, porque simplesmente é engraçado. Trog é um ser que só é derrotado quando a derrota serve para a comédia. Se não servir, então ele é simplesmente inderrotável. Acho que agora deu para entender um pouco mais sobre quem estamos falando. Um ser que faz tudo acontecer em nome da comédia. All for the comedy. All for the comedy.